Olá, eu sou o professor César Lavoura Romão. Nós, na aula de hoje, vamos fazer uma introdução ao processo penal, vendo a sua finalidade, a aplicação da lei processual penal no espaço, a aplicação da lei processual penal no tempo e a sua interpretação. Os 3 primeiros artigos do Código de Processo Penal. Porém, antes, precisamos fazer uma análise dos sistemas processuais. Qual é a finalidade do processo penal? Quais são os sistemas existentes e qual é o sistema processual penal que vai nortear a aplicação do nosso ordenamento jurídico? Nós precisamos verificar que o Código de Processo Penal ele foi elaborado num período ditatorial. Nós estávamos na década de 40, o regime arbitrário de Getúlio Vargas, que gerou uma legislação penal, o nosso Código Penal de 40, e uma legislação processual penal, o Código de Processo Penal de 41. No decorrer do tempo, nós tivemos várias reformas nesses dispositivos. O mais importante é o marco histórico trazido pela Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, rica em garantias individuais. Por isso que hoje nós falamos de processo penal constitucional. Não há como fazer uma correta interpretação da legislação repressora, da legislação processual penal, sem olhar para a Constituição de 88. São com os nortes trazidos, com as referências trazidas pela Constituição de 88, os princípios inseridos na Constituição de 88, que nós vamos interpretar o nosso sistema processual penal. Mas para que serve o processo penal? O processo penal é um instrumento de verificação dos requisitos para a imposição de uma sanção penal. É por meio do processo penal que nós vamos avaliar se estão presentes os pressupostos para a concretização do ius puniendi. A partir do fato criminoso, nós teremos um sistema a ser adotado visando a aplicação de uma sanção. O processo penal não tem por finalidade punir. O processo penal, ele é um instrumento de verificação dos requisitos para a sanção. Concomitante a essa verificação de requisitos para a punição, o juiz penal, ele também deve preservar as garantias individuais do acusado. O processo penal, portanto, ele tem uma missão, uma finalidade com dois vieses, com duas frentes. De um lado, o juiz vai avaliar os requisitos para imposição de uma sanção, verificar se estão presentes as provas da materialidade, de autoria, se o fato se enquadra na norma, se nós vamos ter alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, enfim, todos os requisitos, todos os pressupostos para se chegar a uma sanção. Paralelamente, o juiz também está preservando as garantias individuais do acusado. Cabe ao juiz penal preservar a dignidade humana, fazer o devido processo legal com contraditório, com ampla defesa, pautado sempre na preservação do acusado. Com esse norte, com essa orientação, nós podemos perceber que o nosso sistema processual, ele vai ser preservador, garantidor dos direitos do acusado. A doutrina vai trazer 3 sistemas processuais como existentes em alguns ordenamentos jurídicos. Nós temos um sistema processual inquisitivo, um sistema processual acusatório e um sistema misto.
O que é o sistema inquisitivo? O sistema inquisitivo, ele tem uma característica concentradora de poder. Nós temos na figura do inquisidor uma concentração de funções. O inquisidor, ele acusa, ele avalia as provas, portanto, ele instrui e ele julga. E também executa a sanção por ele imposta. Em um sistema inquisitivo, nós temos o segredo das fases processuais, um sigilo absoluto. Por vezes, em tempos passados, nós tivemos processos que só existiam na cabeça do inquisidor, porque todas as provas eram orais, o processo não era escrito, não havia redução a termo dos depoimentos, porque não se dava ampla defesa, não se dava o contraditório. Diferente de um sistema acusatório, em que há a separação de funções. De um lado nós temos um órgão acusador, que no nosso sistema é o Ministério Público, e de outro lado nós temos o julgador, o juiz com suas características de inércia, de independência, de equidistância. O sistema misto, ele prevê uma fase preparatória, uma fase pré-processual, com características inquisitivas, e uma fase processual com a consagração das garantias individuais. Alguns autores vão dizer que o nosso ordenamento jurídico, por conta dos institutos relacionados à investigação preliminar, ao inquérito policial, ele seria um sistema misto, porque no inquérito nós não temos consagrado o contraditório, nós não temos consagrada a ampla defesa. Podemos ter a participação da defesa, podemos ter uma modalidade de contraditório, mas não é regra. E, na fase processual, o nosso ordenamento jurídico contempla todas as garantias individuais, especialmente após a Constituição de 88. Vivemos essa dicotomia, porque a nossa legislação processual penal, ela está pautada num sistema com características inquisitivas. Já a Constituição de 88 indica claramente a preservação das garantias individuais do cidadão. Qual sistema é adotado? Nós estamos diante de uma divergência, porque alguns autores vão indicar o sistema acusatório, outros vão indicar o sistema misto. Independente do sistema, qual é a orientação básica para um certame, para uma prova? Nós temos que sempre preservar as garantias do cidadão. O processo penal, ele é instrumento de preservação das garantias individuais. Diante disso, nós vamos analisar a legislação processual penal com base nos princípios trazidos pelo processo penal e pelas regras, garantias trazidas pela Constituição de 88. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele traz o princípio da territorialidade, onde aplicaremos a legislação processual penal. O artigo 1º responde essa regra com o princípio da territorialidade. Em todo o território nacional, nós aplicaremos a legislação processual penal. Agora, o próprio artigo 1º, ele diz ressalvadas algumas situações. E nós temos incisos no artigo 1º que vão ressalvar a aplicação da lei processual penal. Isso não significa que nós teremos a aplicação do processo penal em outro território. A aplicação de legislação repressiva é manifestação de soberania.
Portanto, nós não temos a aplicação do nosso sistema processual penal, da legislação processual penal, em outro território. O que podemos ter é a não aplicação deste Código de Processo Penal em território nacional. Essas ressalvas do inciso 1º e seguintes são exatamente isso, a não aplicação deste Código de Processo Penal. No inciso 1º, nós temos a ressalva por regras de direito internacional, por tratados, convenções em que o Brasil se obrigou a deixar de aplicar a legislação nacional por conta, por exemplo, de uma imunidade diplomática em que os fatos ocorridos no Brasil não serão julgados segundo a lei brasileira. Os fatos serão julgados no país de origem. No inciso 2, nós temos a aplicação de legislação especial por prerrogativa de função. Uma ressalva que afasta a aplicação da lei processual penal para presidente da República, ministros e outras pessoas que, por seu cargo, por sua função, têm o chamado foro privilegiado. Nessas hipóteses, não há uma impunidade. Não é isso que o legislador está dizendo, que essas pessoas não responderão segundo a lei brasileira. Ele está mencionando, ressalvando a aplicação deste Código de Processo Penal. Por quê? Porque existe legislação específica. Existem os procedimentos especiais para os funcionários públicos com prerrogativa de função. Nós temos na Lei 8.038, de 90, o procedimento dos crimes de competência originária dos tribunais. E é esse o procedimento que será adotado. Está na ordem do dia, está divulgado amplamente, procedimentos originariamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não faz muito tempo, nós tivemos a ação penal 470, que julgou o mensalão. E temos visto os ministros do STF acionado por conta das operações ou das sequências de mandados e pedidos que envolvem a Operação Lava Jato. Porque os investigados, no caso da Operação Lava Jato, porque os processados, no caso da ação penal 470, eles têm o chamado foro privilegiado. Não é este código que será adotado. Se nós formos ao inciso 3º, nós vamos ver a ressalva para a aplicação da justiça militar. Por que não se aplica este Código de Processo Penal na justiça militar? Porque existe regramento próprio, ordenamento jurídico próprio. Há um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar. Na sequência do Código, há uma ressalva para tribunais especiais, tribunais de exceção. A Constituição de 88 não permite a criação de tribunais especiais, não admite juízos de exceção. Podemos dizer, então, que este inciso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Da mesma forma, temos um inciso que faz a ressalva da lei de imprensa, procedimento para os crimes de imprensa. Já tivemos uma lei de imprensa que foi declarada não recepcionada pela Constituição de 88. Houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental que afastou a vigência da lei de imprensa. Portanto, no ordenamento jurídico, não há mais uma lei de imprensa, pelo menos por enquanto, que ressalve a aplicação do Código de Processo Penal. Se nós nos depararmos com um crime que envolva a imprensa, o crime será julgado por essas regras de processo penal, porque ainda não tem uma legislação penal especial que afaste a aplicação da lei geral, que é o Código de Processo Penal. No parágrafo único do artigo 1º, há uma regra interessante. Embora ele faça menção
aos incisos que não têm aplicação, nós vamos ver que o Código de Processo Penal, ele é uma legislação geral, uma legislação que vai ser usada subsidiariamente para a legislação especial. A regra geral, ela é aplicada na legislação especial de forma subsidiária. Artigo 2º do Código de Processo Penal prevê a lei processual penal no tempo. Quando nós passaremos a aplicar a legislação processual penal? Uma questão importante, preliminar, a regra de processo penal, da norma processual penal, não se confunde com a aplicação da norma penal. A norma penal, os senhores sabem, admite retroatividade benéfica. A norma penal admite a ultratividade. E a norma processual penal? A norma processual penal, ela é de aplicabilidade imediata. Não tem função retroativa. Não há possibilidade de aplicação ultrativa da norma processual penal. Nós vamos aplicar a norma processual penal em vigor no momento da prática do ato processual. Por exemplo, é no momento da audiência, é no momento da elaboração da peça processual que nós vamos observar qual é a lei em vigor naquela ocasião. Nós adotamos o princípio do tempus reg actum. É o tempo que vai indicar a norma aplicável. Diferente, repito, do direito penal. Quando nós tivermos uma situação em prejuízo do acusado, que isso afete uma norma penal, ela vai poder retroagir ou continuará sendo aplicada aos casos ocorridos durante a sua vigência. A norma processual penal, não. A norma processual penal, ela é aplicada independentemente de prejuízo ou benefício ao acusado. Vamos imaginar a supressão de um recurso. Nós tivemos isso. Não faz muito tempo, o protesto por novo júri, um recurso previsto na legislação, ele foi retirado. Já no artigo 3º do Código de Processo Penal, nós temos umas regras de interpretação da norma processual penal, que se diferenciam também da aplicação, da interpretação da norma penal. Nós vamos admitir, na interpretação da legislação processual penal, a interpretação extensiva, a interpretação analógica, ainda que seja em prejuízo do acusado. Temos alguns exemplos que durante o nosso curso nós vamos apresentar. Muito obrigado.